Olá, está começando agora mais uma edição do programa Gente que Faz. E no programa de hoje nós iremos apresentar dois grupos de religiões diferentes que realizam diversas ações sociais. E no estúdio conosco está o Eduardo Bacelar e o Neuti Gonçalves. Eles são motociclistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Obrigado primeiramente por aceitar o nosso convite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vou começar a pergunta para o Eduardo. Eduardo, a gente gostaria de saber o que é o AMM. Que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa o que é o AMM. O AMM é um Ministério dos Motociclistas Adventistas. Nós participamos da Igreja Adventista e há pouco tempo nós iniciamos as atividades aqui no Brasil. E ele surgiu por quê? Qual a finalidade? Qual que é o objetivo? Como que funciona? Então, o AMM ele começou nos Estados Unidos em 2008, na cidade de Tampa, na Flórida, com o objetivo de fazer visitas missionárias e alguns trabalhos sociais. E em 2013, um rapaz que frequenta a igreja adventista aqui em São José dos Pinhais achou na internet, por acaso, o site deles e entrou em contato. E eles o nomearam na época como presidente aqui no Brasil. Então, em maio de 2013 foi quando iniciou o movimento, esse Ministério dos Motociclistas Adventistas aqui na cidade de São José dos Pinhais. E como foi a sua entrada nesse grupo? Eu fiquei sabendo através de um amigo que era pastor na igreja de São José na época. E só que eu só consegui ter contato com o presidente, que é o Leomar, em novembro de 2013. Aí foi quando eu comecei a participar no AMM. Mas você já fazia parte da Igreja Adventista ou você entrou através? Não, eu já sou adventista desde o berço, pode-se assim dizer, né? Legal, legal. E aí quando vocês descobriram, você se interessou pelo grupo, pelas atividades, se identificou de uma certa forma? Você já gostava de moto? Como que era? Na verdade, eu já tinha participado há uns 2 ou 3 anos atrás de um outro motoclube da Igreja Adventista, que o pastor Jonas, que era um pastor da Rádio Adventista Novo Tempo, ele fundou. Então eu já havia participado desse motoclube. E quando ele saiu da rádio, aí o clube morreu. E eu tinha o desejo de participar novamente. Foi quando surgiu a oportunidade de conhecer o AMM. E falando um pouquinho agora com o Neuti, como é que foi a sua entrada nesse grupo? Também foi alguém que te convidou? Você descobriu pela internet? Então, também fui convidado. Eu tinha já motocicleta e a gente gosta desse tipo de atividade. E eu fui convidado e fiquei curioso para conhecer, saber como que era o funcionamento do motoclube. Eu imaginava que era um movimento separado da nossa comunidade religiosa e eu pensava comigo assim, isso deve ser mais uma iniciativa, mais um modismo, né, da igreja que está tentando montar um grupo para ter alguma atividade. E eu fiquei assim com o pé atrás, né, sobre o motoclube e atividade do AMM. Aí eu fui a primeira vez, a convite de um amigo, e eu fiquei observando assim 1, 2, 3 reuniões, porque nós nos reunimos em uma sede que nós temos, local. Então toda segunda-feira a gente se reúne ali. E eu comecei a perceber que não era só uma reunião vazia, uma reunião, sabe, só para o encontro. Eles conversavam e eles se confraternizavam ali antes das reuniões propriamente dita, com um lanche gostoso, né? Sempre tem aquela parte social legal. Sim. E eu fui participando e observando, mas o meu interesse era saber qual era a finalidade, o objetivo, o que faziam, né? Eu não queria participar de um grupo apenas por aventura ou para andar de moto, né? Para fazer turismo. Essa era a verdade. E eu observei o seguinte, logo que eu participei de 2 ou 3 reuniões, eu observei que havia uma agenda, sabe? O Bacelar sempre capitaneando e organizando, e eu comecei a perceber que tinha agenda, tinha data, eventos, e então aquilo começou a me interessar.
E Bacelar, você que cuidava da agenda e tudo mais, você tinha esse medo que as pessoas olhassem achando que era apenas um grupo, apenas para viajar e tudo mais? Sim, a nossa preocupação desde que fomos participar do AMM era isso, né? Se era apenas um clube que se reunia para andar de moto ou se tinha uma finalidade maior, né? E quando nós passamos a participar da diretoria, o nosso objetivo e foco foi esse de, além de participar dos eventos, que são os motoencontros, que é o nosso principal objetivo, nós temos também participações em ações sociais. Muito legal. E no caso, assim, aqui em Curitiba, então surgiu a partir de 2013, né? Isso. Vocês à frente aí. Quantas pessoas fazem parte hoje do grupo aqui em Curitiba? E como que funcionam as reuniões? O que vocês fazem nessas reuniões? Como que é? As reuniões acontecem aqui em Curitiba todas as segundas-feiras, né, ali no Boqueirão. E nós temos hoje cerca de 50 inscritos no AMM Curitiba. Nós temos já mais de 50 sedes espalhadas pelo Brasil, em pouco mais de 3 anos e meio. Mas que participam ativamente das atividades são cerca de 25 pessoas hoje. E a gente tem essa preocupação que eu falei com a agenda ali, além do lanche, do social que a gente faz, a gente procura toda semana ter um foco em alguma atividade, tanto missionária quanto essa social. E algumas portas fecharam para vocês por conta de motoqueiros, serem motoqueiros, porque pessoas de fora têm uma imagem diferente às vezes de um motoqueiro ou outro. Vocês já sofreram algum tipo desse? Olha, graças a Deus não, mas existe sim, inclusive nas igrejas, um pouco de preconceito ainda. Mas quando o pessoal vê o nosso objetivo, como nós agimos, aí essas barreiras são quebradas. Legal, porque quando a gente pensa assim, motoqueiro, clube de motociclista, a gente já pensa naqueles cara fortão, aquele, né, Tatuado, mal encarado, barbudão. Tatuado. Na verdade, a gente tem esse preconceito, né? Na verdade tem essa diferença, né? Todo mundo fala motoqueiro. Motoqueiro para nós são aqueles que gostam de fazer a baderna, de acelerar a moto, cortar giro do motor. Nós somos motociclistas. Nós procuramos andar de acordo com as leis dos homens, né? As leis da estrada e com as leis de Deus. Muito legal. Bom, então agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar um pouquinho mais sobre esse grupo.
estamos de volta e no programa de hoje nós estamos falando um pouquinho mais e conhecendo um pouquinho mais, né, sobre o AMM, que é um grupo de motociclistas, e nós estamos aqui com o Bacelar, vamos chamar ele de Bacelar, né, Pedro? Pode Porque deixar. aqui no colete dele e o pessoal conhece mais e chama ele pelo seu sobrenome, né? Exato. E o Nelt também. A Wendy falou um pouquinho do colete deles, tudo, eu vi que vocês estão a caráter. Explica um pouquinho pra gente o que são esses pins, esses bottoms. Então, os pins e os bottoms e os patches, que são os bordados, geralmente nós ganhamos dos eventos que nós participamos, né? E alguns deles nós fazemos trocas. Quando nós participamos dos encontros de motociclistas, aí o pessoal tem esse costume de fazer a troca dos bottoms. E essas imagens, o que significam essas imagens que estão aqui? No caso aqui eu vi que tem o tipo sanguíneo de vocês, tem a bandeira do Brasil, do estado. O que elas significam? Como que funciona? Então, é a nossa identificação, né? Essa é a nossa logomarca que nós carregamos, o nome, né? E o tipo sanguíneo, num caso de emergência, a gente espera que nunca aconteça, né? Essa emergência, essa necessidade, mas está aí o tipo sanguíneo para que os paramédicos ou médico ou quem nos socorrer, se for o caso, possa já saber de antemão. Segundo eu estava ouvindo aqui do Bacelar, hoje eles não confiam muito nesse tipo sanguíneo, tendo em vista que eu posso estar com o colete trocado, né, de um colega, então pode estar com o tipo sanguíneo ali falso. Então isso é muito importante. Então essa identificação, né, do Paraná, a bandeira do Paraná e do Brasil, e a nossa marca AMM, que originou-se da América do Norte, né? Em inglês é difícil de pronunciar, mas eu posso arriscar. Arrisca aí pra gente, então. É Adventist Motorcycle Ministry. Aí. Foi bom? Foi bem? Foi bem. Então seria isso. E traduzindo, poderíamos aí, numa tradução livre, motociclistas, missionários adventistas ou adventistas, Ministério Dos motociclistas adventistas. É. Só complementando a questão das bandeiras ali, cada regional no seu estado tem a sua bandeira de identificação ali. Todos os estados do Brasil possuem um motoclube do AMM? Na verdade, hoje nós, como eu comentei, nós estamos em mais de 50 cidades no Brasil. Legal. Ainda não atingimos toda a totalidade de estados e cidades, mas já estamos com cerca de 600 membros espalhados pelo Brasil. E se eu quisesse ser um membro da AMM hoje, o que necessitaria ter, né? Além de uma moto, óbvio? Pois esse é o requisito básico, a moto, né? Não importa a cilindrada. E você tem que ter o gosto, né, de estar viajando, de participar de ações sociais, dos encontros motociclísticos que muitos estranham, porque é um ambiente totalmente diferente do que nós estamos acostumados a participar, né? E o gosto em servir o próximo. Quando vocês têm esses encontros, bastante gente do grupo de vocês vão, eles participam? A maioria. Legal. A maioria. Quando os eventos são mais distantes, né? Quando são encontros, eventos internacionais ou aqui no Brasil mesmo, mas com distância mais maior, né? maior, aí fica um pouco mais restrito. Até porque os integrantes do grupo trabalham, né? E não é sempre que pode. Tem disponibilidade, Tem disponibilidade. né? Não sei se eu posso complementar. Ali, a semana passada mesmo, nós tivemos um evento nosso do AMM na Argentina. Legal. E estavam cerca de um pouco mais de 50 motos lá. E em Brasília nós temos, no nosso calendário do AMM, nós temos duas datas oficiais. Uma é o Moto Capital em Brasília, que sempre se realiza na segunda quinzena de julho, onde se reúne mais de 40 mil motociclistas. Legal. E o ano passado nós distribuímos cerca de 15 mil livros. E nós temos, como o Nelt comentou, um encontro internacional nosso, que é realizado aqui no norte do Paraná. O primeiro ano foi em Guaíra e o ano passado em Foz do Iguaçu. E falando um pouco dessas distribuições de livros e tal, vocês lembram a primeira experiência que vocês tiveram de ação ao próximo? Sim,
A que eu participei foi até uma realização aqui do AMM de Curitiba. Um integrante nosso comentou sobre um casal que mora na região de Piraquara, que eles moravam numa casinha de madeira numa situação muito precária. E ele nos convidou para irmos lá para ver o que nós podíamos fazer por eles. E quando nós chegamos lá, realmente foi assim incômodo ver a situação deles. A esposa havia sofrido um AVC, o marido cuidava dela e ele teve um AVC também. Então os dois tiveram AVC. E um com o lado contrário do outro. Nossa. Então, quando eles começaram a melhorar, eles se ajudavam, né? Para lavar a louça, um segurava e o outro lavava, o outro esfregava. E nós compramos a causa e acabamos construindo uma casa de alvenaria para eles, né? De cerca de 50 metros quadrados. Entregamos ela completinha, montadinha. Nós fizemos a entrega oficial o ano passado, no mês de agosto. Nossa. Esse foi o primeiro evento importante, assim, que... E este evento que ele está falando, essa atividade que foi desenvolvida, foi a minha primeira experiência como participante do grupo. E eu fiquei encantado com isso porque eu sempre sonhei com uma comunidade religiosa de igreja sem parede, sabe? Eu acho assim que a igreja é um local onde você cultua e adora a Deus, mas você tem que ser comunitário, né? Você tem que alcançar as pessoas. Não adianta você ficar dentro de 4 paredes ouvindo e só cantando e etc, etc. E as pessoas não sabem o que é o verdadeiro cristianismo. Quando nós saímos, seja de motocicleta, seja de bicicleta, seja qualquer atividade que você escolha fazer, nós não podemos esquecer do nosso lema, né? Exatamente. Qualquer atividade que você escolha fazer... Pois é, o nosso lema é fazer o que é preciso do jeito que eu gosto. Legal. Esse é o nosso lema, fazer o que é preciso do jeito que eu gosto. E isso se encaixou muito dentro de uma visão que eu tinha missionária, sabe, de ministério, para alcançar as pessoas e elas entenderem o que realmente é o cristianismo. Essa experiência que o Bacelar está falando foi a minha primeira experiência como motociclista, como AMM, como adventista e como cristão, né? Tem um pensamento que diz assim, não adianta você servir as pessoas ou falar com as pessoas se você não atender às suas necessidades. Ou seja, as pessoas podem não compreender a sua profissão de fé, mas jamais esquecerão o serviço prestado. Essa é uma realidade. E quando nós chegamos lá, esse casal, né, Bacelar, eles moravam num charco, sabe? Dava dó mesmo. E depois, quando realizamos a atividade, eu cresci com aquilo, sabe? Eu me senti gente, pessoa, né? E o gostoso é que você está realmente fazendo essa conciliação, né? Essa harmonização de fazer aquilo que é preciso do jeito que você gosta. Então a gente reúne, encosta as motocicletas todas organizadas e chega, né? Estaciona e vamos para a nossa atividade, sabe? A gente volta feliz, volta contente e as pessoas também ficam felizes. Eles ficam encantados, né? Porque as motocicletas, além de ser uma atividade peculiar, diferente, chama atenção. Sim. E eles ficam pensando assim, puxa, mas que legal, né? Então existe motociclista do bem e tal, né? Verdade. Isso é muito legal. E assim, você, como o Bacelar já pôde contar, vocês realizam diversas atividades sociais, inúmeras, né? Mas, em especial, você me contou a última, né? A mais recente que vocês realizaram. Eu achei muito bacana. Gostaria que vocês compartilhassem com o pessoal de casa. Há pouco tempo, nós fomos convidados a participar de uma confraternização, eu acho que eu posso dizer assim, ali na cidade de Almirante Tamandaré, que é uma comunidade que cuidam de crianças com deficiência motora. E a necessidade deles maior é de fralda descartável, né? E alguns alimentos. E nós nos mobilizamos e conseguimos essas fraldas e alguma coisa de alimento através de doações e com recursos próprios também. Foi marcado o dia dessa confraternização e nós estivemos lá fazendo a entrega oficial e participando da programação deles. Até o Nelt pôde fazer um devocional lá, foi bem interessante, assim, toca bastante a gente. E como é que funciona para vocês, assim, tipo,
Vocês tiram do bolso de vocês para compra de fraldas? Vocês pedem ajuda para o pessoal da igreja? Geralmente a gente procura conseguir essas doações. E quando não há possibilidade ou se precisa ser completado, aí nós entramos com recursos próprios. É interessante porque nem todos podem participar lá diretamente da atividade no local, né? Mas podem contribuir. É verdade. O próprio grupo pode contribuir. Puxa, então eu posso doar tanto e etc. E assim vai se formando essa união, sabe, de esforço, né? Dessa força-tarefa, sabe? É que faz consolidar, né, Bacelar, o grupo, e a gente cada vez mais entender que é o caminho, né? De você trabalhar e fazer isso de uma forma assim tranquila e produtiva, né? Exatamente. Nós temos amigos que são simpatizantes que nos ajudam nesse momento quando a gente precisa, né? Eu ia até perguntar sobre isso. O pessoal que está em casa assistindo e fica pensando, nossa, muito legal, eu tenho moto, eu me identifico muito, gostaria de participar, mas tem que ser adventista para participar? Como que é? Pergunta que não quer calar. Essa o diretor responde. Polêmica. Na verdade, como eu disse no início, o foco do ministério são as pessoas não adventistas. Nós vamos no Moto Encontro, onde a maioria das pessoas não são adventistas, e com o objetivo de resgatar essas pessoas. E nesses eventos, nesses encontros, nós tivemos assim muitas experiências assim que nos emocionaram, inclusive de pessoas que já haviam sido adventistas, que se afastaram da igreja por causa do preconceito com o motociclismo, e ao ver que a igreja hoje em dia tem esse ministério das motociclistas, acabam retornando para a igreja. E agora nós vamos assistir uma matéria com a repórter Veridiana Toledo sobre um grupo do Centro Espírita Caminheiros do Bem que dedica um pouco do seu tempo para distribuir sopa para moradores de rua. Confira! O Centro Espírita Caminheiros do Bem, localizado no bairro Portão, realiza ações com moradores em situação de rua. Eles entregam sopas, pão, chá e além de cobertores e roupas para os moradores. Cerca de 100 marmitas são distribuídas. A gente está aqui com a presidente do Centro Espírita Caminheiros do Bem, a Shirley Matoso, e ela vai explicar um pouquinho para a gente como é esse projeto. A gente estuda muito sobre a caridade, falamos bastante, debatemos, mas quando você vai pôr em prática é diferente. Aí você vê realmente o valor da caridade. Quando você chega ali e vê aquele morador de rua que no dia a dia você passa, nem olha, nem vê, nem às vezes até foge de medo, né? Então, quando você chega ali, conversa, você ouve a história dele, sabe, você vê a dor que ele carrega dentro de si, é algo assim que você não consegue nem explicar. Então, a gente às vezes fala, não, mas eu vou lá, vou ficar triste de ver aquele sofrimento. Não, a gente volta leve, porque você prestou teu ouvido para escutar um pouco, você alimentou, às vezes, a fome, tanto a fome material como a fome de um carinho. Isso aqui é uma das panelas, né? E quanto tempo a senhora faz esse tipo de ação, assim? Aqui nessa casa há 1 ano. E fora daqui? 25. A vida inteira, quase. 25 anos. E como que é para a senhora participar desse tipo de projeto? Maravilhoso. Gratificante? Gratificante. E a senhora faz mais a parte de cozinhar mesmo, né? A eu senhora gosto de cozinhar. colocar a mão na massa. Eu gosto de cozinhar. Não basta só fazer um rostinho bonito, né? Eu gosto de cozinhar. Olha só. Pra servir, que nem eles levam à noite, eu já faço muito minha praia. Aham. A senhora de cozinhar. A quantidade não me faz frente. E a senhora sempre cozinhou em bastante quantidade, assim como a senhora aprendeu a cozinhar para tantas pessoas? Na outra casa. Na outra casa. Fazia sopa para 250 pessoas. 250. 250, 300. E como que é assim a rotina para a senhora conseguir montar toda essa estrutura de fazer a sopa? Tem um cronograma, a senhora já se organiza, tem que ter isso pronto, picado? Não, depende da equipe. Se a equipe é pequena, a gente já adianta. Que a equipe é pequena. Então nós já adiantamos para a próxima sopa. Daí se nós chegarmos aqui e a gente não fica, não atrasa, porque tudo tem um horário, né, para ser seguido. A outra casa que eu trabalhei, a equipe era grande. Ah, daí dava para fazer tudo no dia. Fazer tudo no dia. Tranquilo, então. Sem problema. Não.
Valeu, dona Neuda. Vê, gente, será que eu consigo fazer isso? É muito pesado? Vamos ver, gente. Vamos ver. Pesado. Vamos lá. Nossa, repórter fazendo, gente. Aqui não é só repórter. É, gente, é pesado. Acho que tem que ficar com o rapaz que mexe mesmo, moço. Por favor, né? Que não deu pra repórter. Sou só repórter mesmo. A gente tá aqui com o Adriano Fagundes, ele que é voluntário da ação aqui no Caminheiros do Bem, e ele vai contar um pouquinho pra gente como que é essa relação. Adriano, quanto tempo você faz ação voluntária e aqui no Caminheiros, como que é pra você, além disso, né, tá fazendo parte desse projeto? Bom, aqui no Caminheiros já fez um ano agora em março, nós começamos aí com uma quantidade pequenininha, né, agora nós já estamos aí atingindo 100, 120 unidades aí que nós estamos conseguindo suprir. São 120 pessoas que se alimentam dessa sopa aqui que nós fazemos. E além daqui do Caminheiros do Bem, você já tinha feito alguma ação parecida em outro momento, assim? Olha, eu fazia muito tempo atrás o café da manhã dos pobres, né? Que eu fazia sozinho na época. Eu fazia o café da manhã, levava uma vez por semana, às 6 horas da manhã, geralmente no sábado, levava na época de inverno, né? Que é a época mais complicada para eles, né? E esse horário eles nunca têm comida, né? E você já recebeu alguma palavra, alguma coisa de algum morador de rua que você tenha atendido que te tocou muito, assim, nesses anos todos, né? Não, isso tem. A que mais me deixou, assim, emocionado foi o dia que eu falei com um morador de rua. Eu lembro muito bem o nome dele, Flávio, o nome dele. E ele, quando eu cheguei perto dele, ele falou assim, eu nem quero a sopa, só do teu sorriso que você me deu hoje, já ganhei o dia. Eu falei, poxa, isso aí realmente é gratificante, né? Olha, é que as pessoas pensam que quem mora na rua é criminoso. Não, quem mora na rua não é criminoso. É aquela pessoa que realmente faltou alguma oportunidade dentro da família, teve algum problema muito sério, uma desilusão de vida e acabou indo para a rua. Então essas pessoas elas precisam não só do alimento, do que enche a barriga, mas elas precisam do alimento para a alma, que é a caridade que você faz, você dando atenção. Gente, a vida de repórter é fácil? Não, a gente tem que botar a mão na massa, né? Ele fez isso na cintura, tá perdido. Tá perdido. Até tem que pegar e passar. Muito boa. Nossa, muito bacana essa ação, né? E para finalizar, a gente gostaria que vocês deixassem um contato de vocês, um site para o pessoal que está em casa e tem interesse em participar, né? Ou conhecer um pouco mais sobre o clube, talvez um dia visitar. Deixe o contato de vocês, pessoal de casa. Tá certo. Nosso contato, nós temos a página no Facebook, que é a AMM Curitiba, e temos o site, que é amm-brasil.org. Todos podem participar, independente da sua crença. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. E é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma edição do programa Gente que Faz. Muito obrigado pela companhia e até mais.